que o lar de você seja uma bênção, um pedacinho do céu, que você tenha prazer de, quando estiver trabalhando, voltar para a sua casa. Pois muitos casamentos, quando o marido ou a esposa estão trabalhando, muitos não têm mais vontade de voltar para casa, mas que você tenha o desejo e a vontade de voltar para a sua casa e para o seio da sua família. Presbítero Damião, eu desejo para a família do Senhor, para o seu casamento, muita paz, muita saúde, muitas felicidades, que Deus possa estar abençoando nos mínimos detalhes, que o Senhor possa ter muitas alegrias na sua vida, no seu casamento, juntamente com sua esposa. Agora é hora do Senhor esquenta, vai entregar para ele quentinha. Presbítero Damião, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento, e que essa aliança, ela só possa ser quebrada quando o Senhor Jesus voltar para buscar um de vocês dois. Amém? Deus abençoe, muita prosperidade. Amém. Pode devolver para ele quentinha. Amém. Irmãos, que Deus possa abençoar seu casamento. Que Deus possa abençoar o seu casamento, pastor Antônio. O senhor é um exemplo para nós. Que Deus abençoe o casamento da Denise, juntamente com o irmão Fábio. Que Deus continue guardando a vida de vocês. Vamos estar orando por estes casais. Pode colocar as alianças. E daqui a pouquinho nós vamos estar entregando a lembrancinha, tá bom? Para vocês. Pastor, já ora. E aí eu finalizo e agradeço a minha oportunidade. Obrigado. Meu eterno Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o casamento foi o Senhor que projetou para a humanidade. Desde o primeiro casal lá no Éden, o inimigo tentou de tudo destruir aquilo que o Senhor fez, mas o Senhor tem dado continuidade no projeto que o Senhor projetou no Éden. E nesta noite, ó Pai, nós apresentamos cada um dos teus filhos, os que estão completando aniversário este mês, mas aqueles que completarão no decorrer dos anos, e aqueles que já completaram, que sejam abençoados, que sejam prósperos, felizes, e que nada e ninguém venha afastá-lo de ti. A tua palavra diz, Senhor, que aqueles as quais o Senhor uniu, nenhum homem pode separar. Nós assim oramos e por fé nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Parabenizo o casal Damião e a irmã Efrigênia, pastor Antônio Neto, a irmã Márcia, a irmã Denise e o irmão Fábio. Deus abençoe, que o casamento de vocês seja uma bênção para a glória de Deus. Uma salva de palmas para o casal. Aleluia, que dinâmica linda. Ela falou para mim, irmã, eu estou apertada. Eu disse, minha irmã, deixa Deus te usar, deixa Deus fazer o melhor. Então, essa dinâmica nos surpreendeu. Amém? Quero falar aqui um pouquinho com os jovens. Jovens, casamento é uma coisa muito séria. Eu casei nova, bem novinha, com o baiano ali. O baiano jogou charme e logo eu caí na rede. Ai, ai. Mas Deus seja louvado. Deus é louvado na minha casa. Aleluia. Tem uma família linda que o Senhor Jesus me deu, cheia de paz no meu lar. Meu lar tem paz, tem saúde no meu lar, tem felicidade, tem alegria, né? E hoje aqui eu estou só para louvar o Senhor Jesus. Eu e meu esposo lá na minha casa. O Senhor é o centro e nós somos a base. Nós somos a base lá do meu lar. Eu e meu esposo andamos um ao lado do outro, concordando um com o outro. Amém? Eu quero convidar aqui a irmã Elza, juntamente com a sua família, para estar louvando ao Senhor Jesus. E os irmãos, um dos irmãos recolhe a oferta para a obra do Senhor Jesus.
Amém? Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu quero fazer menção de um versículo na palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 7. E o versículo primeiro a seguir diz assim: bom seria se o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. Que Deus abençoe. Meu mestre, Lázaro. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus.
no nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu convido a igreja para ficar em pé, para nós fazermos uma oração pelo nosso preletor nessa noite. Convido a irmã Rita para fazer essa oração. E também queria falar com os irmãos dos casais, que a gente vai fazer um encontro de casais no dia 15 de junho. E as inscrições estão abertas. Os irmãos quiserem se inscrever, nos procure, eu, a Corina, nossa pastora, né, que nós iremos realizar 3 dias de encontro aqui na nossa igreja, pais e filhos, depois os casais, depois com a igreja toda. Vai ser maravilhoso. O pregador vai ser uma bênção, é uma bênção o nosso pregador, né, que irá ministrar nesses dias, e Deus vai ser glorificado. Amém? Cumprimento a amada igreja que Pai do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nesta hora, Jesus, nós apresentamos a vida do Teu Filho, Senhor Jesus. Que o Senhor venha falar com a Tua igreja, Senhor. Fala conosco, meu Deus. Usa ele, Senhor, conforme a Tua vontade nessa noite, Senhor. Que nós possamos aqui, Senhor, sair cheios, meu Deus, da Tua presença. É no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Meu querido irmão, cumprimento a amada igreja, uma gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Quero agradecer a Deus por essa noite estar juntamente com a amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Os demais irmãos estão aqui nessa noite para junto adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço meu presbítero Ivanei, juntamente com sua esposa, pelo convite de estar aqui nessa noite para ministrar num culto tão abençoado e tão importante para nossas vidas, que é o culto da família. Sou grato a Deus pela minha família, que Deus tem me concedido. Não pude estar aqui hoje, minha esposa, devido ao culto também da família na minha igreja, né? Como eu já tinha dado veredito aqui para o presbítero Ivanei, meu pastor estava de viagem, chegou a semana passada, né? Mas já tinha falado com o vice-pastor e ele deu o aval para mim estar aqui hoje. Então meu pastor chegou, só confirmei novamente com ele, não pode ir lá, deixa Deus te usar lá. E por isso nós estamos aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer o pastor José Lourenço pela confiança, mais uma vez, de estar aqui em cima desse púlpito, para ministrar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua esposa, a pastora Corina, porque que eu estou louvando a Deus pela vida do pastor José Lourenço, irmão, porque onde tenho passado ministrando a palavra de Deus, você não vê uma igreja como essa. Nesse padrão aqui, nos dias que nós estamos vivendo no século 21, a igreja está vivendo uma forma decadente, uma igreja vazia. Mas louvo a Deus pela vida do pastor Zé Lourenço, para ele manter uma igreja nesse padrão aqui. Só a glória de Deus para fortalecer a sua pessoa juntamente com sua esposa, tá? Que Deus continue te abençoando e continua nessa caminhada em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Neto, prazer rever novamente. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Nossos queridos, amados irmãos, meus queridos irmãos, quero agradecer cada obreiro que estão aqui na minha retaguarda. Que Deus continue abençoando. Não quero tomar o tempo, que o tempo nos espera, mas quero convidar você para abrir a Bíblia comigo nessa noite, no livro de 2 Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 20 a seguir. Livro Profeta Samuel, capítulo 6, versículo 20.
Amém, irmãos? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como vem sem pejor, e descobre um vadio qualquer. Diz, porém, a Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, a mim antes do que ao teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor e sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado, ainda mais desprezível me farei e nem me humilharei ao meu olho quanto a serva de quem falaste, dela sereis honrado. Mical, filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Amém? A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, estamos no culto da família. Todos nós sabemos quando se trata de família, nós sabemos que é um projeto de Deus, que Deus criou lá no princípio, no livro de Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva e formando aquela família. Hoje eu quero convidar a você nessa noite para nós dar uma passeada espiritual na casa de Davi. Nós sabemos quem era Davi, todos nós conhecemos quem é Davi. Quando nós fazemos uma visita, às vezes, em alguma casa de algum amigo, muitos se diz assim: não olha para a bagunça, que a casa hoje está bagunçada, mas quando a pessoa entra, automaticamente ele vai olhar o que está dentro da casa. Se a casa estiver bagunçada, simplesmente ele vai ver o que está acontecendo dentro da sua casa. E a palavra do Senhor que Deus me deu no coração nessa noite, para trazer para mim e para você nessa noite sobre o culto da família, com essa passagem bíblica sobre Davi. Davi, nós sabemos que ele foi escolhido desde moço, lá atrás, como seu pai chamava Jessé, e nós sabemos qual era a história de Davi, e nós sabemos como era Davi, mas não quero voltar lá no início da trajetória de Davi, porque o tempo nos espera, mas eu quero voltar a falar sobre essa passagem bíblica, sobre Davi e a sua esposa chamada Mical. A palavra do Senhor diz que quando Davi, ele retornando para Israel, Davi ele foi atrás da arca da aliança que estava habitada na casa de Obed-edom, aonde essa arca habitava a presença do Senhor, e toda a casa de Obed-edom, essa casa era abençoada. E quando Davi trouxe essa arca para a presença, para o povo de Israel, para a casa de Israel, Davi ele se alegrou muito. Ele se alegrou na presença do Senhor. Ele começou a dançar na presença do Senhor Jesus Cristo. Só que Davi estava junto com a sua serva, a qual era serva de Saul. E Davi começou a dançar junto com a serva. Mas lá atrás estava Mical, olhando a cena a qual o rei Davi estava presenciando, estava fazendo. E Davi ali estava alegre com a presença do Senhor, retornando novamente para Jerusalém, para Israel. E é Deus falando com Davi, e Davi dançando na presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando Davi estava dançando na presença do Senhor, Davi não estava com a sua vestimenta real, como rei de Israel. Davi estava simplesmente como servo do Senhor, que estava
estava adorando a presença do Senhor novamente ao povo de Israel. Quando a presença do Senhor saiu do povo de Israel, a palavra do Senhor diz que a arca da aliança, ela simboliza a presença do Senhor Jesus Cristo. Se não tem a arca da aliança, não tem a presença de Deus. Se a arca da aliança não está dentro da sua casa, não tem a presença do Senhor. Então Davi, quando soube que a arca da aliança estava na casa de Obed-edom, automaticamente foi atrás da arca para trazer novamente, para poder o povo e se entrar na presença do Senhor. E Davi começou a entrar na presença de Deus juntamente com o povo de Israel naquela época. E a palavra do Senhor diz que Davi estava com traje de sacerdote. Davi não estava com traje real como rei de Israel. Davi simplesmente estava com traje simples. E Mical estava lá, olhando a cena, olhando para Davi e murmurando contra o rei de Israel, murmurando contra Davi. E a palavra do Senhor nos diz que quando Davi, o povo se apresentou perante a presença do Senhor, que o povo se alegrou na presença do Senhor, que o povo se despediu da presença de Deus e retornaram para a sua casa abençoado, levando a bênção do Senhor para o seu lar. Cada pessoa que estava ali na presença do Senhor, perante a arca da aliança, retornaram com a bênção, com a vitória para o seu lar. Aí Davi, ele pega a sua bênção que o Senhor deu para ele. Davi pega a sua bênção e leva para o seu lar. E quando Davi está levando a sua bênção, quem é que recebe Davi na porta da sua casa? Recebe Mical. E Mical começou a questionar com Davi, começou a falar com Davi, falando com Davi, com o rei Davi, que bela figura o rei se comporta perante o povo de Israel. Mical, em vez de receber Davi como seu esposo, que estava voltando para a sua casa, levando a vitória, levando a bênção para a sua casa, em vez de abençoar, sem confraternizar com seu esposo, Mical estava criticando o rei Davi. Aleluia. E Davi começou a falar com Mical: eu fui escolhido mesmo antes do seu pai. Eu fui chamado pelo Senhor mesmo antes do seu pai. Deus já tinha me consagrado, Deus já tinha me chamado para assumir o rei de Israel. Sabe que Mical chamando Davi, quando a palavra diz a palavra do Senhor, Mical chamando Davi de sem vergonha, o homem que não tem caráter, o homem que não tem vergonha, o homem que não tem pudor, o homem que se comportava mal perante o rei de Israel, perante o povo de Israel. Mas a palavra do Senhor nos diz que Davi, quando Deus escolhe alguém para a sua vida, para dividir o seu lar com você, que Deus te dá, você pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquilo, porque o que Deus dá, Deus não vai deixar a aliança quebrar. Mas quando nós vimos a história de Davi com Mical, se nós vamos voltar lá atrás um pouquinho, nós vamos ver que Mical, ela foi dada para Davi como prêmio. Como prêmio. Foi naquela época que Davi, que Golias estava ameaçando o rei de Israel.
E Saul já é desviado da presença do Senhor, porque não tinha mais a presença de Deus. Com medo do gigante Golias de abater o exército de Israel, Saul coloca no seu coração de dar uma das suas filhas para que vencesse matar Golias. E Davi colocou à disposição do rei Saul: eu vou lutar com Golias e vou vencer essa guerra, eu vou vencer essa batalha, e vou tomar Mical como a minha esposa. Mical é uma esposa como prêmio, mas não uma esposa como Deus deu para ele. Mas Davi, dentro de si, tinha a sua responsabilidade como esposo, mesmo sendo Mical dada pelo Saul como prêmio. Davi, quando afastou do rei Saul, que o rei Saul queria matar o rei Davi, Davi deixando a sua mulher para trás, fugindo com medo de Saul, Saul vai lá e dá Mical novamente para casar com outro soldado do exército, sendo que Mical já estava casada. Mas quando Davi tomou o trono, que Davi assumiu o trono de Israel, que Davi começou a assumir o exército, o povo de Israel, Davi ele foi atrás de Mical. Eu vou atrás da minha esposa. Então Davi ele foi atrás e trouxe Mical para conviver com ele. Mas a palavra do Senhor nos diz que Davi, quando Davi estava lutando várias guerras, Davi, quando colocou Joabe na frente do exército, porque não queria ir no exército, porque toda batalha, toda guerra, Davi estava no meio. Mas nesse dia, Davi ele não quis ir à guerra. Ele colocou Joabe, seu general, como chefe de frente do exército de Israel. Mas Davi já estava com outro pensamento, a qual não era lícito nem o agrado do Senhor. Quando Davi tomou ali Betseba, esposa de Urias, para ser a sua esposa. Aí nós vamos ver como daí para frente, como ficou a casa de Davi. E a palavra do Senhor nos diz que quando Davi estava ali com Betseba, a Bíblia nos diz que Betseba ela se engravidou do rei Davi. Davi temeu muito que o soldado Urias do seu exército descobrisse. Então Davi armou contra Urias. Já começou a casa de Davi de uma forma diferente. E a palavra do Senhor diz que quando Davi trouxe Urias, que colocando Urias para vir à guerra, para retornar para sua casa, deixando o seu exército para trás, para que poder chegar e ficar junto com a sua esposa, para que ele pensasse que Betseba estava grávida de Urias. Urias não foi para a sua casa, ele ficou na porta do palácio, fazendo campanha e sentinela, sem pisar os pés na sua casa. Não é lícito eu estar na minha casa, comendo e bebendo e vendo meus companheiros de batalha do exército numa guerra. Então vou ficar aqui, clamando e pedindo a Deus pela vida deles. Davi, não pensando e sabendo que Urias não tinha ido para a sua casa, Davi foi e tentou matar Urias.
Aí a palavra do Senhor diz que quando ele matou Urias, que Betsebe estava grávida de Davi, Deus usa o profeta Natã e leva até a presença do rei Davi e diz para ele: fez uma comparação de dois pastores, a qual tinham muitos gados, e outro somente tinha uma ovelha. E Natã perguntou para Davi: qual desses pastores, se fosse o caso de tomar uma das suas rebanhos, a qual você tomaria? Davi respondeu automaticamente: aquele que tem mais. Davi não estava entendendo nada do recado de Deus. Davi nem sequer passou pela sua cabeça que Deus estava ali já entrando na vida dele como uma punição. Aí o profeta Natã diz para Davi: esse homem a qual tomou a ovelha, esse homem é você, rei. Você tomou a única esposa que o seu melhor soldado do exército tinha. Se você quisesse mais esposa, Deus daria para você. Se você pedisse riqueza, eu daria para você. Mas a palavra do Senhor diz que Deus colocou falando através do profeta Natã, dizendo para o rei Davi: esse filho a qual a Betsebe está esperando, ele não vai sobreviver. Eu vou tirar ele por amor ao meu servo Urias. Como punição, essa criança não vai sobreviver. Davi chorou amargamente, jejuou, consagrou, se humilhou perante a presença do Senhor, pedindo misericórdia pela vida daquela criança. Aleluia. Mas quando Deus chega ao ponto de dar alguma punição, Deus não volta atrás. Aí a palavra do Senhor diz que o profeta Natã ainda disse mais: que a partir de hoje o mal não se apartará da sua casa. Aí onde nós vamos entrar na casa de Davi. O que aconteceu daí para frente na família do rei Davi? Foi uma verdadeira bagunça, foi um verdadeiro assassinato, foi um verdadeiro estupro que aconteceu na casa de Davi. Tudo por um erro de Davi. Davi, como rei, era um ótimo rei, mas como pai, no seu lar foi um fracasso. Se nós formos colocar Davi como rei de Israel, Davi foi um ótimo rei, a qual Deus falava para Davi: tem segundo o meu coração. Mas como pai no seu lar, Davi foi um fracasso. E como está hoje a nossa casa? Às vezes eu, como obreiro, sou um ótimo obreiro, mas no lar como pai sou um fracasso. Xarabassuriana.
Foi o que aconteceu com Davi. Se nós formos trazer para a vida espiritual de hoje que nós estamos vivendo, a sua vida física, a sua casa física, materialmente falando, é uma bênção. E a nossa vida, a casa espiritual, como está a nossa casa espiritual? Aí nós vamos voltar para Davi, na vida espiritual do rei Davi. Davi, como rei, como fisicamente, estava bem, estava mal, aliás, mas a vida dele espiritual perante Deus, pastor Neto, estava uma maravilha. Porque quando Davi ele pecou, a primeira coisa que Davi fez, ele se arrependeu e ele pediu: Senhor, não retire de mim a tua presença, não retira de mim a teu Espírito Santo, porque eu sei, se o Senhor sair da minha vida, eu não sou nada. Então Davi automaticamente ele procurou se arrumar a sua casa espiritual. E a palavra do Senhor diz que Davi, ele se humilhou repentinamente perante a presença de Deus de Israel. Mas e a casa de Davi? O que aconteceu com a casa de Davi? Olha que transformou a casa de Davi. Primeira coisa que aconteceu na casa de Davi, aconteceu do seu próprio irmão abusar da sua própria irmã. Aí seu outro irmão, quando viu aquilo, colocou no seu coração tentar tirar a vida do seu próprio irmão. O seu irmão Absalão foi lá, tirou a vida do seu irmão. Absalão, não satisfeito, tentou e queria usurpar o trono do rei Davi. Davi, o que aconteceu com Davi? Davi, ele foge. Ele foge da presença de Absalão. Ele entrega automaticamente toda a nação de Israel, todo o povo de Israel na mão de Absalão e foge para outra cidade. Davi abandonou a sua casa. Davi deixou a sua casa. Davi não aguentou a opressão, saiu fugindo do seu próprio filho. Mas Deus abandonou Davi? Jamais Deus abandonou Davi. Por mais que Davi abandonou o trono de Israel, abandonou a nação de Israel, Deus sempre estava com Davi. Porque aí para frente, Davi já tinha se arrependido, já tinha se humilhado, Deus já tinha perdoado a Davi. Mas Deus traga de volta Davi novamente para a sua casa. Aí Davi monta, aliás, o general do rei Davi, que era Joabe, ele monta um exército e vai à captura de Absalão.
nós vamos tirar Absalão do trono de Israel e dar novamente para o rei Davi. Aleluia. Davi autoriza Joabe a ir atrás de Absalão e trazer Absalão até a sua presença. Mas Joabe, ele é aquele general que ele não dava a segunda chance para a pessoa que falhava perante o rei. O rei Saul falhou com Davi, Joabe foi lá e matou seu próprio filho, filho de Saul. Cortou a cabeça e levou até a presença de Davi. Aí Joabe vai atrás de Absalão. E quando Joabe sai com o exército, Davi ele faz um pedido: traga Absalão vivo para mim, o amor de pai. Por mais que Absalão errou contra o seu próprio pai, tirando o seu trono, tirando o seu poder de rei, Davi fala assim: Joabe, traga Absalão vivo para mim. Joabe não diz, não responde nada para Davi. E Joabe vai atrás. Quando Joabe teve a primeira oportunidade, Joabe não pensou duas vezes, foi lá e matou Absalão. Tirou a vida do filho de Davi, que era um para ser sucessor de Davi. Se for pela lógica, linhagem do rei naquela época, Absalão era para ser sucessor de Davi no trono de Israel. Só que Absalão era um homem perverso, que não queria nada, pastor Neto, com Deus. Absalão só queria farra. Então Deus falou assim: eu vou tirar, cortar logo da presença do povo de Israel. E Joabe foi lá e tirou a vida de Absalão e mandou a notícia para Davi. A palavra do Senhor nos diz que Davi ele chorou amargamente a morte do seu filho. Aí vem a lembrança de Davi, a palavra do profeta Natan: o mal não se apartará da sua casa. Todo o mal que acontecia dentro da casa de Davi vinha na cabeça, na mente dele, a palavra do profeta Natan: o mal não se apartará da sua própria casa. Tudo por um erro de Davi. Aleluia. Aí Davi retorna novamente para a sua casa. Mas Deus ele foi bondoso e beneficente com Davi. Se for pela lei naquela época, Davi e Betseba era para ser punido com morte por adultério. Mas Davi escondeu esse ato. Davi escondeu esse ato perante a nação de Israel e ao povo de Israel e a sua casa. Mas perante Deus, Davi não escondeu. Perante o Senhor Deus de Israel, Deus fez revelar através do profeta Natan. Mas a palavra do Senhor diz que Mical, a qual a sua esposa, uma das suas primeiras esposas do rei Davi, a qual que poderia ser um dos seus filhos para ser sucessor do trono de Davi, Deus não deu essa graça para Mical. Que a Mical não tinha nada de buscar a presença do Senhor. Mical era a mulher que só vivia murmurando e criticando os atos do rei Davi perante o povo e perante a população da nação de Israel. E era o desejo dela
de Mical ter um filho, dar uma família para Davi. Mas Deus deu isso como punição para Mical até o dia da sua morte. Deus não deu esse privilégio para Mical, porque Deus sabe e conhece como ia ser a formação a qual um dos filhos de Mical que ia se gerar perante a presença do Senhor. Aí Deus vai lá e abençoa Betseba. E Deus dá e concede um filho a Betseba com Davi. Aí Deus fala para Davi: esse sim vai ser o teu sucessor no trono de Israel. Porque quando Deus promete, Deus cumpre. E a palavra do Senhor nos diz que Absalão, quando Davi morreu, que Deus levou Davi, Salomão tomou posse do trono. E a palavra do Senhor nos diz que Salomão foi um dos reis mais sábios do povo de Israel. Porque era um homem que estava compromissado com a obra do Senhor. Mas não quero entrar nessa noite sobre a vida de Absalão, de Salomão, mas já quero encerrar nessa noite o que é a importância de uma vida perante o Senhor, de uma base perante o Senhor e perante o nosso lar, da nossa casa. Porque quando nós temos um lar sólido na presença do Senhor Jesus Cristo, toda a nossa família ela vai bem. Mas quando você se afasta, começa a afastar da presença do Senhor, o seu lar ele vai entrando também juntamente com você. E às vezes nós não percebemos o agir do inimigo em nossos lares. Porque o diabo ele trabalha de uma forma que às vezes nós não imaginamos que o inimigo está entrando em nossa vida, entrando no nosso lar. Aí quando nós descobrimos, o estrago já foi feito. Viu quando o diabo entrou na vida de Davi? Davi estava ali cessado. Todas as guerras Davi estava lá e não voltava como derrotado. Mas quando Davi começou a olhar para Betseba, o desejo do seu coração de ir para a guerra já começou a falhar. Vai você, Joabe, toma a frente lá do exército, que eu vou ficar hoje no palácio, mas já com a intenção de ver Betseba. Até que o diabo estava entrando de uma forma que Davi não estava percebendo. Mas quando Davi veio acordar, o mal já tinha entrado dentro do seu lar, dentro da sua casa. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite, para que Deus venha dar-nos sabedoria, discernimento, para nos discernir contra a astúcia e cilada do inimigo em nosso lar. Porque quando Deus nos mostra, Deus nos revela, nós vamos para a presença e repreender esse mal que às vezes tenta entrar em nosso lar. E o diabo não está brincando, porque muitas vezes há muitas famílias destruídas, acabar, separação. Porque o diabo ele tem entrado de uma forma sutil no lar, e as pessoas, o casal, ou vice-versa,
não está observando as astúcias do inimigo, mas que Deus nos dê sabedoria, nos dê graça, para quando vir acontecer, que nós tenhamos discernimento para repreender esse mal dentro do nosso lar, no meio da nossa família. E sabe aonde que o diabo tem que trabalhar no meio da família, pastor Zulanes? A igreja é uma das maiores famílias. Se for para fazer a comparação, olha o tanto de filho que o pastor Zé Lourenço tem aqui hoje, juntamente com a sua esposa. Mas nós estamos vendo que o pastor Zé Lourenço, como pai, ele tem cuidado dos seus filhos. Porque se ele não tivesse cuidado, essa casa já tinha entrado em fracasso, como em muitas igrejas que aonde a gente passamos, nós vemos e presenciamos. Mas ele, como um bom pai, e a sua esposa como uma boa mãe, olha para a sua casa. Isso aqui é um privilégio, a bênção de Deus. Para nós, nos dias atuais, manter uma igreja alicerçada na presença do Senhor dessa forma. Que você nunca deixa o seu pai sozinho nessa batalha. Nunca abandone o seu pai. Não faça como Absalão, que abandonou Davi. Mas faça como Salomão, que estava ao lado sempre do seu pai. Quero orar por você nessa noite. Já estou terminando em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, nosso Pai Celestial, nesse momento, ó Deus, estou aqui, ó Deus, clamando a Ti, meu Pai, perante, ó Deus, essa família, a qual o Senhor, meu Pai, tem colocado, meu Deus, na mão dos Teus filhos, meu Pai. Que o Senhor continue abençoando essa obra, essa igreja de uma forma especial, para que naquele grande dia, o seu Pai tenha um prazer de ser apresentado diante do trono de Deus. Você tem feito ao meu trabalho, a minha obra na terra, e você tem cuidado das minhas ovelhas. Que o Senhor continue abençoando essa obra de uma forma grande e especial na vida, meu Pai, de cada um, meu Pai, abençoando os obreiros dessa igreja, a qual o Senhor tem colocado, meu Deus, ao lado do teu filho, ao lado da tua filha, meu Pai, para dar continuidade a essa obra, em nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Peço perdão por ter passado um pouco do horário em nome de Jesus Cristo. Já devolvo o microfone essa noite. Meus irmãos, assim rápido, quero agradecer a todos que apareceram nesta noite, toda a família, a DCE, que Deus continue abençoando. Quero agradecer aos meus internautas, que está aí sendo transmitido, que Deus abençoe a cada família de vocês, que seja uma bênção, seja uma família abençoada. Quero agradecer também a minha esposa, quero agradecer o meu irmão, o presbítero evangelista Josemar, que tu já falava abençoado no trono de Deus, que Deus continue te abençoando, te usando nesta terra. Quero agradecer ao pastor Zé Lourenço pela confiança e quero retornar ao trabalho a ele, em nome de Jesus. Queridos irmãos, a maior dificuldade que Davi encontrou em Israel, quando ele assumiu o trono, é que a arca de Deus não estava mais em Jerusalém. Uma das coisas que ele procurou com diligência foi buscar a arca da aliança. E um dos maiores defeitos nesse texto, não teve apoio da sua esposa. Por quê? Ela era filha de ímpio, pessoa pagã. E eu deixo aqui o meu conselho a você, jovem, na hora de você escolher alguém para casar. Não vai por causa que é bonita, não vai por causa da cor do cabelo, da cor dos olhos,
A Bíblia diz que enganoso é o coração. Procura alguém crente, alguém que serve a Deus com lealdade, com fidelidade. Observa que quando ele vem trazendo a arca, ele vem com alegria, mas a sua mulher o despreza. Quantos maridos hoje são desprezados? Porque as mulheres não entendem que ele ama a Deus. Que nós possamos amar a Deus, amar a nossa família, que haja menos crítica e mais construção dentro dos nossos lares. E baseado nesta palavra, eu quero saber se há alguém nesta noite em nosso meio que ainda não é crente, ou que está afastado ou afastado do Evangelho, mas você sentiu um desejo no seu coração nesta noite de voltar, de reconciliar com Jesus, com o seu Senhor e Salvador. Você que está aqui quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Já está vindo a vida para o altar. Aonde está a segunda pessoa nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Fica aqui com ela, irmã. Fica com ela. Deixa sozinho. Aonde está a segunda pessoa que nesta noite quer entregar a sua vida para Jesus? Jesus é libertador, Ele é Senhor. Tem mais alguém? Não tem? Eu posso encerrar o culto? Quero convidar a igreja para nós orarmos. Aqui está a nossa irmã Maria Madalena. O seu nome não é um nome estranho. Nós que lemos a Bíblia, na Bíblia tem o nome de uma mulher por nome de Maria Madalena. E no dia que ela teve um encontro com Jesus, ela nunca mais abandonou Jesus. Que você faça valer. Não deixa que nada e ninguém impeça de você servir ao Senhor. Sei que você é cheio de talentos e de dons. Deixa Deus usar você com os dons e com os talentos que você tem para servir a Deus. Eu gostaria que você levantasse a sua mão direita para o céu. E você repete essa frase que eu vou dizer após mim. Diz: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha alma. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida com caneta de ouro, para que nunca se apague. Gostaria de pedir à igreja, irmãos, eu tenho certeza, pode até aqui estar aquele culto silencioso, mas lá no céu há barulho, há festa, porque a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, por causa da tua decisão, tem festa no céu. Você pode orar por ela? Evangelista William, faça esta oração. Pode pegar aqui esse microfone mesmo, para ganhar tempo. A paz do Senhor, meus irmãos. Abraça a filha de Deus nessa noite. Querido Deus e eterno Pai, que o Senhor venha pôr as suas mãos sobre a tua filha, que a sua alma seja redimida aos teus caminhos, que essa conversão de alma seja para te servir, bendizer o teu santo nome, trilhar os teus caminhos, que ela seja um exemplo em teus caminhos, em tua obra, que o Senhor esteja com ela todos os dias da vida dela, cuidando, libertando, transformando, que o Senhor venha apagar tudo aquilo que ficou para trás, e que ela possa avançar para frente, para o alvo, em novo caminho, em nova redenção, e que essa seja a melhor decisão da sua vida. Pai amado, fica com a tua filha, e nós te agradecemos por tudo que foi feito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Maria Madalena, a paz do Senhor. Essa aqui é a sua pastora. Essa aqui é a sua pastora. Qualquer dificuldade que você tiver, quiser conversar, procura ela. E com carinho nós vamos cuidar de você. Tá bom? E essa aí é a sua família, os seus irmãos.
Deus abençoe, pode retornar ao seu lugar. Meus queridos, senta só um minutinho, eu já vou terminar o culto. Deus abençoe, evangelista Josimar, muito obrigado. Deus recompensa o senhor com sorte de bênçãos. Só quero lembrar os nossos irmãos dos nossos cultos semanais e dar uma informação também à igreja. Aqueles que não participaram esta semana no culto de quinta-feira, o culto de ensino da palavra, juntamente com a igreja nós tomamos uma decisão dos nossos cultos semanais, terça e quinta-feira, não iniciará às 19h30. Os nossos cultos vão iniciar a partir dessa terça-feira às 20 horas. Pensando nos nossos irmãos que chegam mais tarde do trabalho, e alguns até não vêm porque não querem chegar na igreja atrasado. Mas eu quero te dizer, nós vamos começar às 20 horas justamente pensando em você. Pastor, se eu continuar chegando atrasado em casa, chega atrasado no culto também, mas venha. Tá certo? Se você chegar um pouco atrasado, não tem problema, venha para a igreja. Eu estou precisando e sentindo falta dos irmãos nos cultos semanais. Quero convidar, nós estamos numa campanha, na terça-feira, derrubando as muralhas. Não sei qual é a muralha que está impedindo você de avançar. E se você dá um passo de fé, com certeza você vai derrubar estas muralhas, conforme o povo de Israel derrubaram as muralhas. E quero dizer aos nossos irmãos a respeito do culto de ensino da palavra. Estou sentindo cada dia que passa a ausência dos crentes no culto de ensino, a ausência dos obreiros, a ausência dos jovens. Irmãos, em nome de Jesus, receba esta palavra não como uma exortação para te diminuir, para te afastar, mas receba isso como um abraço de Deus e trazendo você para perto. Venha para os cultos, irmãos, de ensino, para a escola bíblica dominical, é onde a gente tem a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus. O evangelista, o pastor Antônio Neto, pede os jovens para não sair assim que terminar o culto, porque ele trouxe os uniformes para eles experimentarem as suas medidas. E você, irmão, você, irmã, que quiser também adquirir uma camiseta, você pode também fazer o experimento e fazer o seu pedido também. Ali na tela já está a camiseta, tá certo? Então você é convidado após o culto a atender o convite do pastor Antônio Neto. Nesta quarta-feira haverá culto nos lares. Vai ser lá na casa da pastora Corina. Deus deu a ela uma vitória. E ela disse para Deus, se Deus desse para ela a vitória, ela daria um culto de ação de graça. A igreja está convidada a participar desse culto. Quadra 98, quadra 97, casa 144. Você é o nosso convidado. E o culto lá começa às 8 horas também. Tá certo? Ficamos nós de pés. Os irmãos que não participaram da Santa Ceia ontem, faz assim com a mão. Muita gente que não participaram. Eu sei que alguns estavam trabalhando, fica impossível você sair do trabalho para vir participar da ceia e voltar lá no seu trabalho. Mas eu quero dizer aos irmãos, você que pode, esforça para estar na Santa Ceia. É apenas um culto por mês e é no primeiro sábado do mês. É muito bom o culto de Santa Ceia quando está toda a igreja em unidade. Mas você que ontem não pôde participar, após o culto você fica aqui na frente. O evangelista William vai estar ministrando a Santa Ceia para você e para a sua família. Amanhã vai ter?
Não vai ter. Não terá ensaio nem dos varões nem das irmãs. Amanhã já ensaiaram hoje. Então, amanhã está tranquilo. Vamos de pés. Vamos orar terminando o culto. Evangelista Roberto, ora ao Senhor, peça que Ele abençoe a nossa semana. Os irmãos que vão pegar ônibus, que vão andar de carro, para o colégio, para o trabalho, que Deus guarda, que dê uma semana produtiva aos nossos irmãos e à igreja do Senhor Jesus. Todos os irmãos, na santa paz do Senhor Jesus. Para encerrar esse culto, vamos dar um glória bem alto, que Deus vai atender todo pensamento, toda vontade que nós temos em Cristo Jesus. Então vamos orar nessa noite. Senhor Deus amado, Deus poderoso, Pai, aqui estamos, meu Deus, te pedindo, te clamando, Pai, porque nós somos dependentes do Senhor. Nós dependemos, Pai, do seu milagre, e nós lhe pedimos, Pai, nessa semana que o Senhor, Pai, dá vitória para todos que estão aqui, aqueles que não podem vir, Pai, que o Senhor, meu Deus, dá livramento para nós nos ônibus, dá livramento para nós no automóvel, Pai, dá livramento para nós na empresa que nós trabalhamos, dá impedimento, dá livramento, Pai, dia a dia, momento a momento, nós precisamos e necessitamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, e que o Senhor abençoe todos que estão, vai curando e libertando todo mundo, Pai, em nome de Jesus. A tua igreja clama e lhe pede essa bênção, em nome de Jesus Cristo, amém. Ô glória! Amém. Queridos, na televisão está ali um anúncio. Neste sábado nós teremos uma manhã com Deus. Vamos iniciar às 9 horas da manhã ao meio-dia. E eu gostaria de convidar você que não está trabalhando fora, venha estar conosco. Ainda faço um lembrete das nossas consagrações. A irmã Andréia disse que veio na consagração só na sexta, Deus já revelou coisa. Imagina se vinha a semana inteira. Então você que não está vindo e pode, eu convido, venha orar conosco, terça, quinta, sexta e sábado, das 8 às 9 da manhã. Tá certo? Estenda as suas mãos, recebam as bênçãos apostólicas. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, ser com cada um de nós, não só agora, mas para sempre. Os que creem digam amém. Vá em paz.